Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso IBESG Talks. Hoje eu vou conversar com a Milena Rosa, que é gerente de sustentabilidade, de responsabilidade social na Schneider Electric, e vai ser muito legal conversar com você. Antes da gente passar, eu quero falar um pouquinho do IBESG Talks, que é o nosso videocast quinzenal, focado em boas práticas ligadas ao ESG. A gente quer levar para você formas, instrumentos, dicas de como você pode implementar ESG na sua realidade, de acordo com bons exemplos que a gente traz aqui. Eu sou Rafael Ávila, apresentador do IBESG Talks, conselheiro do IBESG, do Instituto Brasileiro de ESG, e também CEO do Sustentabilidade Agora. Fazendo a minha autodescrição, eu sou um homem branco, tenho 38 anos, 1,79 m, cabelos castanhos, olhos castanhos também. No momento eu estou vestindo uma camisa de botão quadriculada, azul marinho, azul bem escuro e com umas listrinhas verdes. E no meu fundo eu tenho a estante aqui do meu escritório com alguns livros e objetos. Milena, queria passar a palavra para você se apresentar e também contar um pouquinho de como foi a sua jornada para se tornar gerente de sustentabilidade e responsabilidade social aí na Schneider. Olá, muito obrigada, feliz de estar aqui, obrigada a todas e todos. Eu sou Milena Rosa, gerente de sustentabilidade e responsabilidade social na Schneider Electric, que é uma multinacional francesa que tem aí aproximadamente 80 anos no mercado brasileiro, mas tem uma história aí de mais de 100 anos no mercado global, Eu sou uma mulher branca de 42 anos, tenho cabelos curtos e loiros, uso óculos e estou vestindo uma blusa branca. E atrás de mim a gente tem a imagem dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o nosso logo aqui falando um pouco do compromisso de sustentabilidade da Schneider, que é o papo que a gente vai ter aqui hoje em conjunto. Falando muito um pouco da minha jornada, Falando um pouco da minha jornada, eu sou engenheira eletricista de formação, Me formei aí há quase 20 anos. E no início, eu acho que principalmente a mulher tem essa conexão muito forte de desempenhar atividade em cima do que ela se formou, Acho que, na verdade, todos têm esse desejo, Então, logo que eu me formei em engenharia, eu queria desempenhar atividades técnicas, eu queria ir para campo, queria trabalhar na engenharia da empresa. E eu iniciei minha carreira numa multinacional francesa também, que não é a Schneider, mas que foi adquirida pela Schneider há aproximadamente 12 ou 13 anos atrás. Trabalhei como engenheira de campo, trabalhei fazendo um pouco de site manager para ter essa experiência, em alguns projetos, e fui project manager, fazia aquela parte de administração dos contratos, com esse crivo um pouco mais técnico, e acabei movimentando minha carreira, fiz uma pós-graduação em finanças, depois trabalhei um pouco na área de riscos, mas sempre tive essa vontade de estar mais conectada em trabalhar com propósito. Lá atrás eu não entendia exatamente o que era isso, Mas depois de um pouco mais madura e de caminhar um pouco na empresa, eu percebi que eu queria mudar a vida das pessoas com o meu conhecimento. E aí eu comecei a liderar, paralelamente dentro da empresa, iniciativas de responsabilidade social, que nem tinham esse nome, diga-se de passagem, lá atrás, Então, paralelamente ao meu trabalho, eu assumi postos de apoio ao time de voluntariado, criação de campanhas e tudo mais. Com a aquisição por parte da Schneider, quando a Schneider adquiriu a minha empresa, isso se intensificou muito, porque a Schneider já fala de políticas de responsabilidade social e sustentabilidade há muitos anos, A discussão de carreira da mulher, de oportunidades iguais. Então, com isso, eu pude participar de projetos muito mais interessantes, e a partir desse momento da aquisição, que eu me tornei colaboradora da Schneider, eu comecei a sinalizar dentro da minha avaliação que eu tinha essa vontade de me movimentar para trabalhar na área de sustentabilidade. E aí, há 2 anos atrás, trabalhando paralelamente com os projetos e atuando na área técnica, há 2 anos atrás eu recebi o convite para vir para a sustentabilidade. Então, o que é interessante, que é uma dica para quem tem vontade de se movimentar, eu talvez não fosse a candidata óbvia, mas eu tinha a bagagem e o conhecimento por estar trabalhando paralelamente. Então, eu dei fiz atividades extras no meu trabalho antigo, mas consegui ter esse conhecimento, e essa experiência em projetos. E quando houve oportunidade,
eu me movimentei. Aí eu estou 2 anos à frente da área de sustentabilidade aqui na Schneider. Que maravilhoso ouvir a tua história, Milena, porque assim, quando eu vejo, e eu ouço muito nessa busca, né? Hoje em dia a gente fala muito de transição para o ESG, transição para a sustentabilidade, tem muitas pessoas interessadas, né? E às vezes as oportunidades elas estão pertinho da gente e nem todo mundo vê, né? Então tentar abraçar as causas, os propósitos que movem a gente, eu acho que é muito legal e me reconheço muito também na sua fala, nessa busca pelo propósito, né? De trabalhar com mais propósito, de fazer coisas relacionadas a isso. E só como um exemplo pontual, eu particularmente, né? Fui convidado para ser conselheiro do IBESG, mas eu não necessariamente precisaria ser apresentador do IBESG Talks, eu não necessariamente precisaria me envolver no núcleo de boas práticas. Tudo isso é trabalho voluntário, são coisas que a gente faz de forma complementar, mas que move a gente, que são interessantes. E, obviamente, que isso, em contrapartida, né, muitas vezes pode abrir uma porta ali na frente que é interessante, pode te dar uma nova conexão, e fica essa dica também para você que está assistindo a gente de seguir esse caminho, obviamente, se você tiver o interesse. Agora, passando para as boas práticas da Schneider, né, você falou que já atua há tanto tempo com sustentabilidade, uma das coisas que a gente tinha falado, Milena, era do SSI, né, que é o Schneider Sustainability Impact, que é um plano que começou em 2021, vai até 2025, e eu queria ouvir um pouquinho de você, Milena. O que é esse plano, como ele tem funcionado, quais são os resultados que vocês têm obtido? Vamos aprofundar um pouquinho mais nele. Legal. Então, o Schneider Sustainability Impact foi uma maneira que a Schneider identificou para que ela pudesse ter metas estabelecidas globalmente e utilizando o mesmo sistema de medição. Então, hoje, os SSI são 11 deles são os mesmos para todos os países e eles estão 11 metas distribuídas em 6 compromissos, ok? Quais são os compromissos? Clima, recursos, confiança, igualdade, gerações e compromissos locais. Então, em clima, por exemplo, a gente tem que, lá são 3 objetivos, né, específicos, a gente tem que a Schneider quer crescer, crescer em venda, em números, né, para equipamentos verdes, para equipamentos que suportam a jornada de sustentabilidade desses clientes, né? O segundo deles é que a gente quer apoiar os nossos clientes a diminuir as emissões de CO2. E o terceiro deles, que é super importante, a gente quer reduzir as emissões de CO2 nos nossos fornecedores. Então, globalmente, 1.000 fornecedores estão comprometidos a reduzir as suas emissões. Dentro de recursos, a gente tem de colocar materiais verdes dentro dos nossos produtos, com eliminação de papel e de plástico, e dentro da nossa operação a gente utilizar mais materiais verdes. Eliminar alguns tipos de gases nos nossos sistemas e coisas assim. E também temos a discussão dos pacotes, dos packings, né? Para ter circularidade e para poder reciclar isso. Aí depois, para confianças, a gente tem a parte de garantir trabalho decente, né, dentro da cadeia dos nossos fornecedores e também ter certeza que a gente tem um ambiente ético e confiável com os nossos colaboradores. Depois a gente vai para a igualdade, onde a gente quer aumentar a quantidade de mulheres, e é o nosso compromisso 50, 40, 30, né? Na verdade é 50, 40, 30, né? 50% de mulheres na base da pirâmide, 40% na média gerência e 30% na liderança do mundo todo. Então, todos esses metas são mundo todos, tá? E também prover acesso à energia limpa e segura para as pessoas. E aí vem o programa de acesso à energia, que é bem emblemático aqui no país, né? Visto que a gente tem 2 milhões de pessoas sem acesso à energia no Brasil e 1 milhão delas estão dentro da Amazônia Legal. Por último, a gente tem os gerações, que é a gente dobrar a quantidade de colaboradores entry levels, aqueles que acabaram de se formar, dobrar a quantidade de contratações. E o último desses 11 é treinamento técnico vocacional profissionalizante para pessoas na base da pirâmide. É o nosso programa de acesso a treinamento. Aí a Schneider, ela percebeu que os 11 compromissos eram ótimos, a gente usa todos eles o mesmo processo de medição para garantir, né, que tem uma sinergia e que existe
um único modelo de medição globalmente, e aí ela desafiou os países e criou o sexto compromisso, que é o local. E ela falou assim, você, país, o que está faltando nesse SSI? Que tipo de atividade a gente pode ter focado em responsabilidade social corporativa? E todos os países tiveram que criar o SSI 12. E o SSI 12 é um compromisso local. Aqui no Brasil, o nosso SSI 12, ele é de modernização de casas de pessoas em vulnerabilidade, modernização e elétrica de casas de pessoas em vulnerabilidade social. E a gente acabou estendendo também para ser modernização de localidades de uso comum. ONGs, hospitais públicos, escolas, né? O ano passado a gente impactou mais de 100 mil pessoas com essas modernizações que nós fizemos. Nós doamos equipamento elétrico e junto com algumas ONGs e instituições do Brasil, porque o projeto não é só em São Paulo, né? Nós realizamos as reformas. A gente também teve dentro do SSI 12 um projeto para falar sobre os riscos invisíveis com crianças da primeira infância. Então, a gente tem um artista aí, Ricardo Negro, que desenhou uma cartilha para a gente, falando do Lucas, que é um menino periférico que veio aí da comunidade, e ele explica para a mãe, para a avó e pro irmão mais novo por que não pode colocar o dedo na tomada, por que não pode ficar ligando o ferro picadinho todo dia, por que é melhor tomar banho antes das 5 ou depois das 9. Então, ele dá dicas e fala sobre os riscos e de onde vem a energia. E, por último, a gente teve um programa de trabalhar pegada de carbono com os nossos colaboradores. Né? Então, mais do que ter essa conscientização da cadeia, apoiar os nossos clientes, cadeia de fornecimento, práticas internas, a Schneider convidou os colaboradores a analisarem e criarem, mudarem os hábitos para diminuir as emissões de carbono. Então, esse foi o nosso SSI 12. E a gente tem aí a meta até 2025, a gente está indo bem, tanto no Brasil quanto nos outros países. Alguns desafios um pouco mais críticos, mas tudo caminhando. Que maravilhoso, assim. Eu acho que só de ouvir você falar desse panorama geral, né, de tudo que vocês estão fazendo hoje já é muito, muito legal. Queria entender um pouco mais, Milena, como é que funcionam esses indicadores globais. Pelo que você falou, eu entendi que tem uma diretriz para tudo ser mensurado da mesma forma, mas existe, por exemplo, um indicador que vem da matriz e vocês, né, localmente contribuem para ele, ou vocês têm a meta de vocês é específica, é local Brasil, e vocês perseguem ela de acordo, obviamente, com essas diretrizes globais estabelecidas? A meta global pactuada, ela é a somatória das metas de cada país. Então, se vocês acessarem lá o site da Schneider e colocarem SSI 2025, vocês vão conseguir ver quais são as metas globais da Schneider, e onde nós estamos no fechamento de 23. Fechamento e aí a gente tem uma emissão de relatório por quarter, né? Mas elas são as metas globais. E aí cada país reporta para o global e o global consolida para ter as informações. Que legal. Eu acho que essa é uma boa prática, assim, maravilhosa, né? Porque gera para o global, né, para a organização como um todo, uma necessidade de não esquecer ninguém no caminho, né, de olhar para todos os locais, porque obviamente eles vão se consolidando e a resposta total vem daí. Então, acho que é um caminho muito legal. Você falou, dentro desse processo dos compromissos do SSI, de 2 programas que eu achei super interessantes, né? Queria que você explorasse um pouquinho mais, primeiro, o programa de acesso à energia, que inclusive, para quem acompanha a Milena, ontem ela compartilhou uma foto muito legal, né, de um pequeno resultado só, mas que obviamente é emocionante, né, desse programa, e queria entender um pouquinho mais de todo ele, como funciona, enfim, um pouquinho mais dos resultados também, e de como tem sido esse processo. E só fazendo um adendo que eu acho que é essencial, que muitas vezes isso separa, pelo menos na minha visão, o que é só, entre aspas, a sustentabilidade e o que é o ESG, quando a gente fala de ESG, a gente fala muito de integração estratégica, né? E nada mais inteligente, coerente e bem direcionado do que um programa de acesso à energia para uma empresa como a Schneider, que obviamente trabalha com energia, né? Eu acho que isso é o tipo de casamento que cada organização deveria olhar para a sua essência e buscar como fazer o bem pela sua essência, né? Então, a Schneider acredita que o acesso à energia ele é um direito humano básico, né? Eu comentei lá a estatística do Brasil de 2 milhões de pessoas, mas no mundo são 2 bilhões de pessoas sem acesso à energia.
Então é por isso que a gente tem esse como um dos nossos pilares muito fortes da parte de responsabilidade social corporativa, né? A foto que comentou aí é de uma parteira dos povos originários usando uma lanterna solar nossa para poder fazer a movimentação da barriga da grávida, né? Que está numa localidade remota. E bem emocionante, recebi ontem no domingo, fiquei muito emocionada. Isso é parte do trabalho que a gente tem feito. Só um segundo. É parte do trabalho que a gente tem feito. Como ele funciona, né? A gente identifica instituições e ONGs que trabalham focados em programas de acesso à energia. E aí a gente faz essa validação de compliance, de jurídico, para ter certeza que as ONGs são idôneas, né? Para que a gente possa se relacionar com ela. A gente tem identificado alguns parceiros locais que estão querendo. Então a gente faz... O compromisso da Schneider não é necessariamente fazer a doação das lanternas, ok? Mas ela criou um produto que ele é um produto com ciclo de vida longo, ele tem uma ótima qualidade, ele oferece energia limpa e segura sem custo. E ele é comercializado sem margem local. Então, o compromisso dela foi criar um produto que apoiasse o acesso à energia nos países. Né? Então, a gente trabalha com ONGs, fazendo iniciativas, trabalhando com as ONGs, muitas vezes criam crowdfunding para levantamento de verbas, ou a gente identifica parceiros em comum para poder fazer a doação e a eletrificação. Tem um projeto muito emblemático no Brasil de acesso à energia, com a ONG Fundação Amazônia Sustentável, que talvez seja uma das ONGs mais importantes e mais respeitadas aí, né, do Brasil, falando de Amazônia, onde a gente fez a eletrificação de uma comunidade chamada Tumbira. E o que é legal, mais do que a gente levar o acesso à energia, a gente levou o empoderamento social e econômico, porque essa comunidade tem uma característica de turismo, e aí com isso a gente pôde fazer a eletrificação do restaurante, que hoje tem uma geladeira, um freezer, ventilador, de uma pousada que tem 4 ou 5 quartos, mais uma marcenaria que tem na comunidade, e qualquer morador pode alugar, comprar um ticket por dia dessa marcenaria para poder realizar seus trabalhos, a escola e um centro de convenção que está aberto, por exemplo, para uma empresa que quiser fazer um onboarding, que quiser fazer uma atividade de team building dentro da Amazônia, pode levar seus executivos para lá. Então isso, né, teve esse empoderamento social e econômico dessa comunidade. Tumbira é um exemplo, né? Mas a gente tem trabalhado com as lanternas de uso individual, que a gente fala de extrema vulnerabilidade, localidades muito remotas, e também de eletrificação de comunidades. E a gente tem convidado nossa rede, nossos clientes, nossos fornecedores a nos apoiarem nesses projetos. Então, você está na jornada ali de ESG, precisa fazer um projeto de social, não tem um especialista dentro de casa, porque tem custo isso, né? Então, não sei direito como quantificar impacto, não sei direito que ODS aqui escolher, que tem a ver com a minha missão e com o meu valor, né? Que bate ali. Então, a gente criou esse projeto e a gente apoia outras empresas, inclusive, a realizarem projetos de impacto social no SET, acesso à energia, mas que pode estar conectado a muitas outras coisas. Quando a gente fala, por exemplo, desse das parteiras, fora o acesso à energia, se a gente olhar ali, a gente está impactando no 3, de saúde e bem-estar. A gente está impactando ali no 5, de igualdade de gênero, né? Quando a gente fala para outros projetos por Tumbira, por exemplo, a gente está impactando o 7, mas a gente impacta o 4 de educação de qualidade, o 7 impacta o 4 de educação de qualidade e impacta o 8 de trabalho decente. Então, a gente consegue conectar os ODS e trabalhar aí muito forte para a Agenda 2030 no programa de acesso à energia. Você percebeu que eu falo até com, né, uma emoção, eu gosto muito desse assunto. Não, com certeza. E vou aproveitar só para compartilhar rapidamente a minha tela para mostrar para vocês essa imagem que eu estava falando e que a Milena comentou, né? Então, tá aqui, exatamente essa, da série Não Vou Ser Feliz Sozinha, que é um dos impactos reais, né, que obviamente é pontual nesse caso específico, mas a gente está falando, obviamente, de um resultado quando a gente pensa nessas ações em termos estruturais, como você falou, né, impactando uma série de ODSs, impactando a realidade de comunidades inteiras. Então, eu realmente bato palma e também me emocionei com você ontem, Milena. E avançando agora, então, para uma outra pegada que também é muito legal dentro desses programas que vocês têm, né, que é do treinamento vocacional. Eu acho que quando a gente fala
de desenvolvimento de comunidade, geração de renda, ensino, né, educação, eu acho que é um também dos pilares super importantes que vocês têm realizado, e também queria ouvir de você um pouquinho mais. O nosso programa de acesso a treinamento, em 2023, impactou 35 mil pessoas somente no Brasil. Né? Se você entrar lá no site da Schneider, nós temos um mapa onde ele tem todas as parcerias da América do Sul, são 115 parcerias na América do Sul, 65 parcerias no Brasil, né? Uma delas, que é a Unilins, uma universidade aqui do estado de São Paulo, ela atua dentro de 19 presídios. Então, ela dá aula para PPLs, pessoas privadas de liberdade. Então, a gente tem algumas instituições focadas para treinamento de meninas, por exemplo, como a FESO, que também fica em São Paulo, mas aqui na capital. Ela treina aproximadamente 70 meninas por ano, é uma instituição single sex, e a gente tem parcerias super importantes com o Senai. Nós temos 32 escolas com o Senai no Brasil, e com o STEM Brasil e o Centro Paula Souza, mais 35 escolas. Então, a gente tem seguido aí, dando esse treinamento técnico-vocacional nessas instituições, e umas 2 ou 3 vezes ao ano, a gente proporciona treinamentos em localidades remotas. Então, a gente vai lá para a Amazônia, a gente vai lá para o Xingu, a gente vai para essas localidades mais, né, de difícil acesso, e junto com um parceiro educacional, porque a Schneider não é uma instituição de ensino, né? Então, junto com um parceiro educacional, com um educador social com formação técnica, a gente impacta essas pessoas que estão dentro dessas localidades para que elas possam instalar e manter os próprios equipamentos da sua comunidade e, por que não, virarem colaboradores e prestadores de serviços e empreendedores, né, dentro das localidades que residem, com o programa de acesso a treinamento. É bem interessante, a gente está negociando aí um treinamento que vai ser dado no território do Xingu. Ainda não é oficial, né, mas nós vamos impactar aproximadamente 60 pessoas de comunidades indígenas. E aí precisa, para essas pessoas se movimentarem dentro do território, porque elas são de etnias diferentes, precisa ter uma conversa com o pajé ou com o líder de cada uma das comunidades, porque senão dá feitiço. Eles não podem se movimentar de uma comunidade para outra, porque eles acreditam que eles não têm as aprovações dos deuses para se movimentar. Então, a gente tem toda essa parte de entender, né, culturalmente como essas comunidades se comportam, quais são as crenças, né? Eu estou contando aqui como se fosse uma coisa engraçada, porque nos nossos olhos, né, é muito diferente, mas isso é o tipo dos dilemas e dos problemas que a gente trata dia a dia, né? A gente se depara com comunidades que não querem a eletrificação, porque tem medo da tecnologia, né? E algumas comunidades que não querem ser acessadas. Mas, no geral, a gente tem uma ótima aceitação do programa de acesso à energia, que vem junto com o programa de acesso a treinamento. Então, hoje, na nossa grade de cursos, né, nós temos eletricidade básica, que é o eletricista instalador. Aí a gente tem a parte de automação, de indústria 4.0, onde a gente fala um pouco sobre IoT, internet das coisas, e a digitalização que está acontecendo no mundo, né? Nós temos um curso de energias renováveis, onde a gente aplica, inclusive, os nossos produtos de energia solar, as nossas lanternas e os nossos conversores. E, especificamente no Senai, a gente também apoia um curso de instalador de carregador de eletroposto, que é aquele profissional que instala os carregadores elétricos para carros, né, que é uma demanda aí no Brasil. Então, esses são os 5 principais tópicos que a gente tem em cursos, né? E o curso sempre vem com uma chancela de uma instituição educacional, que é a Expert. E aí sempre utilizando as bancadas e os kits didáticos que são fornecidos pela Schneider, com o aporte da Fundação Schneider, que é a nossa fundação global, que tem essa meta aí de compromisso de impactar 1 milhão de pessoas até 2025 com treinamento técnico vocacional. É incrível. Assim, cada vez que você fala um pouquinho mais, eu vou ficando, enfim, mais encantado e feliz de ver os programas que vocês têm. É realmente muito legal. Mas uma coisa que eu gosto de trazer aqui também nesse bate-papo, Milena, é justamente os desafios, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, relatório de sustentabilidade, é muito comum ver as empresas, você trazendo
a parte legal, porque obviamente existe e é muito bom, né? Você vê o impacto que está sendo realizado, mas obviamente a gente sabe também que existem problemas, existem desafios, né? Dificuldades. E eu queria entender de você hoje, para a Schneider, qual é o maior desafio, os maiores problemas que vocês têm enfrentado em relação a esse programa, enfim, global e até mesmo essas práticas pontuais? Eu vou te falar um pouco da experiência Brasil, tá? No Brasil, um desafio é a descarbonização do nosso ecossistema, que na verdade é dos nossos fornecedores, né? É criar essa conscientização dos fornecedores para que eles também estejam na jornada, porque quando a gente fala da sustentabilidade dentro das nossas plantas, ela é ok, ela faz parte do nosso dia a dia, ela é um KPI ali, onde todo mundo está consciente, não está só na base, na operação, ele faz parte hoje, né, os índices de sustentabilidade, eles fazem hoje parte da bonificação de muitos dos nossos executivos, eles são medidos por isso, né? Então, dentro de casa, apesar de ser um desafio também, ele é muito mais simples. Você garantir que as práticas estão sendo realizadas, que as medições estão acontecendo, né? Lembrando que todas as nossas atividades, né, nossas medições são validadas por SBTIs, que são Science Based Targets, ok? Então, os nossos compromissos sempre são medidos por cálculos que são validados cientificamente. Quando a gente vai para a cadeia, a gente tem a conscientização desses fornecedores e garantir que as práticas estão sendo colocadas em andamento, né? Porque a gente faz o compromisso junto com o fornecedor e aí a gente passa a medi-los num período. Eu não consigo saber ali, que nem na minha fábrica, que eu consigo avaliar mensalmente o andamento dos KPIs, os desafios e tudo mais. Então, com a cadeia de fornecedores é um desafio. No Brasil e eu acredito que talvez no restante do mundo também, né? A parte de entrantes no mercado de trabalho, a gente tem trabalhado muito forte também para poder trazer esses profissionais que se formaram há pouco tempo aí, para que a Schneider se torne uma empresa atrativa, para que os colaboradores, para que esses jovens queiram ser colaboradores da Schneider, né? E garantir também que eles continuem na empresa, né? A gente vê muito aí falando sobre essa geração que atualmente está no mercado de trabalho, ela quer rodar mais rápido, ela se movimenta, ela é muito mais dinâmica do que gerações mais antigas, por exemplo, como a minha, né? Mas é uma característica, então a gente tem que entender e fazer esse work-life balance para que a empresa seja atrativa para o colaborador e para que esteja conectado com o propósito, para que ele queira trabalhar aqui, porque ele entende que a empresa tem um compromisso com a sociedade e está entregando, né? E carreira da mulher também é um desafio, já é um assunto que está sendo falado há muito tempo, né? Eu acho que a nossa base da pirâmide ela está bem completa, a gente tem um pipeline de talentos fantástico e a gente tem trabalhado forte agora para puxar essas mulheres para as posições de liderança. E aí a gente, os desafios do dia a dia são eliminar, não é diminuir consumo não, é eliminar plástico no nosso processo, reutilização de papel, de embalagens, então isso é do dia a dia. Mas eu acho que o principal é o da rede de fornecedores, que está indo bem, mas a gente não tem esse controle muito de perto, entendeu? E para os programas de acesso... Imagino que seja difícil, né? Quando você depende do outro, eu acho que sempre gera uma barreira a mais de controle, enfim. Eu não sei se nas discussões de vocês, Milena, já surgiu em algum momento, por exemplo, às vezes o sistema que vocês usam globalmente para controle, que tem muito a ver com a matriz e com as filiais, de talvez vocês terem uma opção dessa local, que vocês pudessem talvez trazer esses fornecedores para dentro de um sistema específico, onde o controle fosse um pouco mais, entre aspas, automático, mais fácil de ter uma reportabilidade, né? Eu fico imaginando, quando você tem um fornecedor que é uma empresa gigante, beleza, talvez ele também já esteja alinhado com melhores práticas, ou seja um pouco mais fácil. Mas quando você tem empresas menores, empresas de médio porte, aí você acha que já entra numa seara um pouco mais complexa. Já surgiu esse tipo de discussão? Como vocês, hoje, quais têm sido as conversas internas de como adentrar nesse, entre aspas, problema, que é lidar com a cadeia de fornecedores? E eu pergunto
Porque, assim, eu vejo que esse é um problema de fornecedores, é um dos grandes calcanhares de Aquiles aí para grande parte das organizações. Eu queria entender um pouquinho mais de vocês, como vocês têm feito Eu me com essa. preocupei de não ficar com um pitch muito comercial, mas vamos lá, né? A Schneider, ela é uma empresa bem madura na discussão de sustentabilidade, né? Como eu comentei no começo do meu discurso, ela já fala de sustentabilidade, ela já tem práticas sustentáveis há muitos anos, e ela agora ela joga dos dois lados da equação, garantindo que nós somos uma empresa sustentável e temos as melhores práticas. E hoje a gente tem do outro lado da equação uma unidade de negócio chamada Sustainability Business. Essa unidade de negócio tem profissionais aqui no Brasil que cobrem a América Latina e eles apoiam os nossos clientes e fornecedores nessa jornada de sustentabilidade. Então a gente tem consultorias para apoiar e inclusive a gente tem uma ferramenta que se chama Research Advisor. Essa ferramenta ela é uma plataforma onde o cliente, o fornecedor, vamos pensar como cliente, né? Porque quando acessa, esse fornecedor vira um cliente, né? Mas esse player do mercado, ele pode comprar essa licença e ele coloca os KPIs que ele quer seguir. Então ele pode ter uma consultoria primeiro para entender. Então vamos, né? Eu sou uma empresa de seguros, ok? Eu preciso me preocupar de quantidade de água utilizada no meu processo? Não, né? Eu preciso me preocupar com emissão de CO2? Talvez. A minha linha de frente está na rua, andando de carro? Que tipo de combustível usa? Então, ok, tá, eu preciso me... Então, assim, essa consultoria, ela ajuda, mais do que você falar o que eu estou fazendo pelos ODS, quais são os meus desafios em cima do que eu realizo de entregas e trabalhos na sociedade. E aí você mapeia quais são os coeficientes que você tem que medir, né? Depois que você mapeia, porque quem não sabe onde está, qualquer caminho vale, né? Então, depois que você mapeia, ela te ajuda a criar targets factíveis e em linha com a ambição 2030. Eu não posso falar que lá em 2100 eu vou diminuir em 5% minhas emissões de carbono. Não, né? Então, ela vê em cima dos seus desafios qual é o objetivo para estar alinhado com a Agenda 2030. E a ferramenta Research Advisor, ela te ajuda a fazer esse monitoramento de quanto você consome de água, de energia, suas emissões de gás, quanto você consome de combustível fóssil, então você consegue mapear e ver tudo isso lá. Não só em uma planta, você pode pendurar todas as plantas, escritórios e oficinas que você tem no mundo todo. E até fazer comparativos. Por exemplo, a minha planta da Colômbia tem o mesmo nível de faturamento que a minha planta da França, e a planta da França emite o dobro do que minha planta da Colômbia. E aí eu posso analisar que isso pode ser um reflexo da matriz energética do país, da característica da matriz energética do país. Então você consegue fazer comparativos e entender quais são os desafios e traçar metas. Então essa é uma ferramenta super importante. A gente tem cada vez mais entendeu, né? Que eu falei que eu não queria que ficasse muito comercial, mas ela é uma ferramenta extremamente valiosa. Existem algumas outras coisas no mercado que nasceram localmente, mas o interessante do Research Advisor é porque ele também tem essa metodologia de medições por Science-Based Targets. Você pode setar ele lá, né? E você pode utilizar isso globalmente para poder fazer o controle. Inclusive o nosso centro de distribuição, que fica em Cajamar, a nossa planta de Blumenau, o próprio site que a gente está aqui hoje, que é o Green Tower, ele também tem esse controle de emissões e consumos realizado na ferramenta Research Advisor. Então, é uma ferramenta aí que ajuda a Schneider, ajuda os nossos clientes e também ajuda a nossa cadeia de fornecedores que está disposta a seguir nessa jornada aí de sustentabilidade, principalmente de descarbonização. Incrível, cara. Não conhecia. É muito legal saber que vocês já estão avançados nesse ponto e têm opções, né, para a cadeia de fornecedores. Não tem problema nenhum ficar um pouco comercial às vezes, eu acho que faz parte. A gente está falando, obviamente, da sua organização como um todo. E Milena, eu vou falar que eu fiquei encantado. Assim, eu já conheci um pouco, né, e sabendo que a gente conversar, obviamente, a gente estuda um pouquinho mais, dá uma olhada um pouco mais, mas muito legal ouvir da sua boca, né, todas as ações, resultados e caminhos que vocês estão trilhando. Como a gente tem um tempo aqui também a seguir, eu vou agradecer demais a sua presença e vou
começar a fechar por aqui, mas só antes da gente fechar, eu queria passar a palavra para você. Para você falar um pouquinho mais assim, de como é a tua atuação especificamente como gerente de sustentabilidade e responsabilidade social, né? Então, quais são as suas tarefas do dia a dia, com quem você tem que lidar, quais são, eu acho que até falando mais um pouco, claro, né, como a gente falou até no começo, eu acho que tem muitas pessoas que estão buscando, e aí é legal ouvir a sua perspectiva sobre isso, e aí depois a gente encerra para, enfim, ficar completo o assunto. Legal. Então, assim, pontuando, né, dessa minha parte da jornada. Depois que eu recebi o convite para vir para a sustentabilidade, foi um credo, que delícia, né? Foi tipo, ai meu Deus, será que vai dar certo? E, em compensação, eu me sentia preparada, mas eu fui procurar formação acadêmica também, então eu fiz alguns cursos focados para ESG e tudo mais, e também fiz uma pós-graduação em Direitos Humanos e Responsabilidade Social, que é um tema que eu gosto muito da área do ESG ali, o social, né? Então, eu tinha já a exposição e a experiência. Eu fui atrás da educação, ali dos 3 Es que a gente tem, né? Eu fui atrás da educação, então eu terminei esses cursos, né? E para me sentir mais preparada, com uma caixa de ferramenta ali mais cheia de ferramentas para trabalhar. E o meu dia a dia a parte dos SSIs, ela está muito consolidado dentro da empresa. Né? Então, isso faz parte das metas de todas as plantas, de todos os escritórios. Então, essa parte interna ela é mais gerenciar e fazer o controle mesmo. Verificar com os players os andamentos, quais são os desafios, fazer benchmark com outras empresas, outros players do mercado, para ver o que eles fazem diferente, que a gente possa melhorar, né? SSIs. Programa de acesso a treinamento, eu estou constantemente buscando instituições de ensino que têm treinamentos técnicos profissionalizantes, tá? A gente não pontua como impacto ensino superior, porque a gente entende que esse jovem, essa pessoa, furou ali a bolha inicial. Então, eu procuro institutos federais, eu procuro instituições como o Senai e o Centro Paula Souza, para que a gente possa fazer essas parcerias, onde a fundação manda recursos, né? É claro que essas instituições elas têm que ter um volume de impacto interessante para que a gente possa mandar esses recursos e montar as bancadas, mas eu fico em contato tento entrar não, né, Ministério da Educação e Cultura, institutos federais e grandes organizações de educação, para fazer esse relacionamento. A parte de acesso à energia, ONGs e instituições, principalmente ONGs que estão operando dentro da Amazônia Legal, ou que trabalham aí com programas de acesso à energia. E aí eu entro aí toda essa parte de análise de impacto social, né, para entender um pouco de compliance, um pouco de análise legal para verificar se essas instituições são instituições idôneas. E aí, quando a gente mapeia essa instituição, que ela é interessante, a gente realmente senta para desenhar um projeto, porque a gente faz análise. Casa de indígena é diferente de casa de ribeirinho. Quantidade de cômodos, banheiro fora, banheiro dentro, tem divisória, não tem divisória, casa de madeira, casa de alvenaria, casa de materiais naturais, tipo sapê, sisal e coisas assim. A gente tem que entender o território para que a gente possa desenhar projetos que atendam às necessidades. A ideia não é pegar um montão de lanterna, contar a quantidade de pessoas e mandar. Não, tem uma escola nessa instituição, tem uma casa de farinha, uma maloca, que é um espaço de convivência ali das comunidades. Quem é responsável pela transmissão dos saberes são as mulheres, elas têm um espaço de convivência, então a gente desenha esse projeto. Então, conhecer do território e se relacionar com essas ONGs é muito importante. E, por último, nós temos o Instituto de Voluntariado Schneider Electric na comunidade, que é a tradução das ações da Fundação localmente. Eu sou a responsável legal por esse instituto aqui no Brasil, né, junto com o nosso presidente, e nós bolamos todas as iniciativas. Então, fora o programa de acesso à energia, o acesso a treinamento, a gente tem mentoria para jovens em vulnerabilidade social com o Projeto Vida. A gente tem mentoria no Aceleradora de Carreiras de Mulheres Pretas, onde os nossos executivos dão mentoria para mulheres pretas que estão ali de supervisão e gerência e querem estourar na carreira, né? A gente tem simulação de entrevista, visitas guiadas aqui dentro do nosso Green Tower, com um funcionário sombra, para que esse jovem em vulnerabilidade conheça uma empresa como a Schneider e entenda que aqui é um espaço para ele também, né? E algumas campanhas mais old school,
campanha do agasalho, doação de sangue. Agora, no mês passado, de abril, finalizou na sexta-feira passada, nós fizemos uma ação muito legal sobre pobreza menstrual, porque é provado que muitas meninas não vão para a escola no período menstrual porque elas não têm absorventes para usar, né? Então, a gente arrecadou mais de 7 mil absorventes que vão ser entregues agora no mês de abril para a população em situação de rua, para pessoas que menstruam em situação de rua, porque aí nós temos também as mulheres trans, né? Desculpa, os homens trans, né? Então a gente tem essa discussão da população trans que menstrua. Então a gente tem várias parcerias com ONGs. E aí, especificamente no Instituto, relacionamento interno, comunicação, né? Essa parte de conseguir ser um embaixador e movimentar esse time, né, da Schneider, para que a gente possa ter essa força de voluntários. Em 2023, 37% dos nossos colaboradores realizaram ações de voluntariado no Brasil, o que é um número muito bom, porque a gente tem colaboradores de toda a pirâmide. Então, o meu presidente do país e meu presidente da zona, né, para a América do Sul, realizaram ações de voluntariado em 2023. E a gente também cria as ações para que o pessoal da base ali, que trabalha na operação, também possa, né, para que a gente possa prestigiar e utilizar esse expertise e esse tempo de todos os colaboradores, indiferente do nível hierárquico. Então, esses são os principais pontos, né, de gerenciamento ao longo do dia. Eu tenho um time bem enxuto no Brasil, então a gente trabalha muito com eficiência, com controle das informações e, é claro, muito sério quando se fala de impacto social, para garantir que é um impacto real e que está transformando a vida das pessoas. Milena, eu só estou com uma dúvida. Como é que dá tempo para fazer isso tudo? Não, brincadeira, mas muito legal saber todas essas ações. Eu imagino que com um time também, obviamente, envolvido, você consiga direcionar. Mas eu acho que de principal, eu até criei esse banner agora para colocar aqui. Eu gostei muito quando você falou, né, tipo, da questão da exposição, da experiência e da educação, né? Eu acho que são 3 fatores, acho que importantíssimos para qualquer pessoa que quer seguir na área de SG, né? Eu acho que a gente precisa se educar, a gente precisa se letrar, precisa aprender, precisa entender. Eu acho que a experiência ela vem muito da gente se colocar nessas oportunidades, né? Então, outro dia mesmo eu estava conversando no LinkedIn com uma pessoa que estava falando, cara, eu não tenho experiência, gostaria de ter. Se joga, vê onde, dentro da sua organização, se você conseguir participar de alguma coisa, vai. Às vezes você tem ONGs que trabalham com, enfim, a especificidade, o assunto que você gostaria, se torna um voluntário. Enfim, nem sempre é fácil, mas eu acho que existem caminhos para essa experiência. Às vezes é dentro da sua organização, às vezes é fora. E conseguir a exposição necessária, acho que dentro da sua organização, né, para você ser visto como uma pessoa que pode atuar lá dentro, eu acho que faz parte desse conjunto de atividades, né? De você se educar, de você ser pertinente, de você ter autoridade, de você falar bem, de você ter experiência dentro do assunto. Enfim, gostei bastante dos 3 eixos e fiquei super feliz com a nossa troca. Realmente me inspirou bastante. Eu espero ter inspirado você que está assistindo a gente. Milena, muito, muito, muito obrigado. Gratidão pela sua participação aqui e por compartilhar tanto conhecimento, tantas práticas, tantas experiências e resultados legais. Queria passar a palavra para você encerrar também e dar uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente aqui nesse BESG Talks sobre, enfim, todos esses compromissos e boas práticas relacionadas à sustentabilidade, à SG da Schneider Electric. Rafael, eu fiquei muito honrada com esse convite, muito obrigada. Foi muito legal dividir um pouco com vocês aqui do que a gente faz na Schneider, das nossas práticas, né? Mas lembrando que ela é uma jornada contínua, né? Ele é um compromisso contínuo que a gente tem para que a gente possa ter empresas sustentáveis e garantir a perenidade dos negócios, né? As pessoas têm que entender que a sustentabilidade ela tem que fazer parte da estratégia e que sustentabilidade sim ajuda você a fechar novos negócios. As empresas estão cada vez mais atuantes e os nossos grandes players, os grandes clientes brasileiros, eles estão de olho nos coeficientes de sustentabilidade, o que as empresas estão fazendo. Então, invistam tempo e invistam isso dentro, conversem com a sua gerência ou com a sua organização e realmente o que o Rafa comentou, né? Eu acho que o principal eu não consigo me movimentar agora, tá? Como eu posso contribuir na empresa?
como eu posso contribuir na sociedade? Porque é uma maneira de você ter essa parte de exposição e adquirindo informação e adquirindo experiência aí para poder no futuro pensar nessa movimentação de carreira. Muito obrigada, viu, Rafael? Foi um prazer fazer parte desse IBESG Talks. Maravilha, eu que agradeço, Milena. Para você que ficou com a gente até agora, um grande abraço. A gente tem IBESG Talks quinzenalmente por aqui, então se você gostou desse papo, assina aqui embaixo, né? Segue a gente no YouTube para que você consiga ter acesso aos próximos. Milena, super obrigado mesmo, um grande abraço e até a próxima.